Salve pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou na área para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que pode ser interessante para os amigos. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo dizendo exatamente qual era uma das maneiras mais eficientes de nós conseguirmos estar muito bem do ponto de vista financeiro daqui a algum tempo, daqui a 3, 4, 5, 6 anos. E eu quero voltar nesse ponto e quero trazer para vocês a seguinte ideia. Entendam, se você decidir fazer academia hoje, então você decidiu fazer academia hoje, você vai começar a malhar hoje. Você vai lá, faz a sua malhação, você faz seu exercício, faz suas atividades, você vai na frente do espelho e você olha para si mesmo. Não mudou nada. Você faz isso amanhã, nova academia, volta para frente do espelho, não muda nada. Terceiro dia, você vai lá, olha no espelho de novo, nada. O que pode acabar acontecendo no cenário desses? Bom, você fez 3 dias seguidos de academia, 4 dias seguidos de academia, não viu nenhum resultado, você para de fazer. Ao passo que se você tivesse continuado e persistido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, no final do segundo, terceiro, quarto mês, você ia começar a ver os resultados. Bom, a saúde financeira da gente é exatamente o mesmo cenário. A saúde financeira da gente não é apenas por um dia que eu decida que eu vou guardar um pouco de dinheiro ou que eu vou investir um pouquinho de dinheiro, que isso vai imediatamente mudar a minha vida financeira. Não. Nós estamos falando de um procedimento que é exatamente igual da atividade física da academia, que é todos os meses. Então, uma das condutas que fará com que vocês fiquem realmente muito bem financeiramente nos próximos anos é se vocês adotarem a política de todos os meses, ou, para quem puder, todas as semanas, comprar ativos. Comprar ativos. O que são ativos, Stormer? Ativo é tudo aquilo que tu compra e no mês seguinte te traz mais dinheiro. Passivo é tudo aquilo que tu compra e no mês seguinte te traz uma conta, te traz uma dívida. Então, o celular é um passivo, um carro é um passivo, uma casa na praia é um passivo. O que é um ativo? Um fundo imobiliário é um ativo, uma ação é um ativo, uma ação por longo prazo é um ativo que paga dividendos. Um CDB é um ativo, um título público é um ativo. Ou seja, tu comprou e ele te traz recursos mais adiante. Ele faz com que haja um trabalho e este trabalho vai para o teu lado, vai ficar favorável contigo. Aí você pode estar me perguntando, mas Storm, cara, eu não tenho dinheiro, eu tô sem dinheiro. Bom, você sabia que existem vários ativos em que você pode começar a investir todos os meses e que estão cotados em valores nominais extremamente baixos. E isto basicamente implica na ideia de que, cara, sim, você pode começar a investir hoje, mesmo que você não seja um multimega milionário que tenha vários e vários milhares de reais para estar investindo. Então vamos falar um pouquinho sobre eles? Vamos. Bom, uma das primeiras classes de ativos que estão extremamente acessíveis ao investimento hoje, basicamente, são os fundos imobiliários. Tá? Os fundos imobiliários, eles em si funcionam como realmente a cotização de pessoas que compram cotas de um fundo. Esse fundo vai lá e compra, por exemplo, um shopping center, como aqui, compra Iguatemi, aluga as lojas e ele distribui o aluguel dessas lojas para os seus cotistas, é obrigado por lei a distribuir até 95% do seu rendimento entre os cotistas, livre de imposto de renda. Uma das vantagens é que quando esses fundos pegam esse dinheiro, eles conseguem comprar no lançamento muitos produtos e conseguem comprar a um preço descontado, porque estão pagando à vista, em cash, e eles conseguem comprar um pouco mais barato esses imóveis, conseguindo então uma valorização bastante interessante de todo o cenário. Então eles conseguem realmente transferir uma rentabilidade mensal daquele aluguel muito maior do que a observada quando nós, pessoas físicas, decidimos comprar uma sala e automaticamente, através dessa sala,
já botar para alugar. Se a gente bota para alugar uma sala aqui em Porto Alegre, a gente vai estar conseguindo geralmente um aluguel de 0,4, 0,5 e ainda tem imposto de renda em cima disso. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, nós estamos falando de, vamos lá, nós estamos falando de, muito provavelmente, nós estamos falando de um rendimento em torno de 0,9, alguns chegam a pagar em torno de 1% ao mês. Eu tenho 2 ou 3 vídeos aqui nesse nosso canal que falam sobre fundos imobiliários, mas eu não vou falar sobre eles nesse momento, eu quero apenas apresentar essa classe como sendo uma das classes em que você poderia estar aplicando o seu investimento para render mensalmente para vocês um provento, e isso poderia criar um 13º salário, um 14º salário, um 15º salário, até mesmo um 18º salário, às vezes até um 24º salário, com investimentos sendo feitos mensalmente, com investimentos sendo feitos realmente a um nível muito interessante. Eu vou colocar aqui na tela só para vocês terem uma rápida ideia. Você pode investir como um profissional, mesmo que o trade não seja a sua atividade principal. Do médico ao engenheiro, do advogado ao agricultor, do servidor público ao empresário, do motorista ao professor. Todos podem crescer seu patrimônio na bolsa de valores sem abrir mão da rotina, sem abandonar a profissão, sem precisar seguir técnicas complexas, dedicando apenas alguns minutos por dia. A única coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão. Clique no link do comentário fixado e descubra os segredos do curto prazo na bolsa. A gente consegue vir aqui, ó, na grade de cotações, e a gente pode olhar. Vamos fazer aqui uma lista de ativos que poderiam ser investidos com recursos relativamente baixos. A gente pode inserir nessa lista, naturalmente, praticamente todos os fundos imobiliários. Então, a gente pode vir aqui direto e pedir o IFIX. Ó. Vamos fazer uma nova lista. Dentro dessa nova lista, ativos para investir mensalmente. Vamos lá, pessoal, calma, não saiam ainda. Não saiam ainda. Nós vamos falar aqui realmente de um cenário que pode ser muito interessante para vocês. Né? Então vamos colocar aqui ó, ativos que podem ser investidos mensalmente. E daí a gente vai pegar toda uma lista de ativos que já existem pré-definidos, como por exemplo a lista do IFIX. Então esta é a lista dos fundos imobiliários. Colocando ela aqui na tela, tá? Vou adicionar essa lista na aba atual. A gente vê que a gente tem vários fundos imobiliários aqui que estão cotados, pega aqui o último negócio, que estão cotados num valor muito baixo, R$ 3,59, R$ 7,11, R$ 8,42, Vino 11 pagando R$ 8,95. A gente tem o próprio VGHF 11 pagando a um custo de R$ 9,64. Então vejam que o VGHF 11, que é esse fundo que vocês estão vendo aqui, ele está cotado realmente num valor nominal de 9,64. Ele é negociado em cotas de uma em uma, ou seja, a gente pode comprar R$10, R$20, R$30 por mês, todos os meses, e ele paga em torno de 0,9 ao mês, livre de imposto de renda. Detalhe, não tem corretagem. Opa! Eu não tenho custo para investir neste fundo imobiliário, porque os fundos imobiliários são livres de corretagem. Eu recebo provento limpo de imposto e renda. É isso que você está me dizendo? Sim, é isso que eu estou te dizendo. Então, se eu investir aqui, por exemplo, R$1.000 em um fundo imobiliário, comprando, por exemplo, R$1.000, nós estamos falando de 100 cotas, mais ou menos, eu vou estar recebendo R$10 por mês? Sim, R$10 por mês, pro resto da vida, livre de imposto de renda. Tá. E se eu conseguir, então, colocar R$10.000, eu vou estar recebendo R$100 por mês, todos os meses, pro resto da vida? Sim. Ah, mas R$10.000 é muito dinheiro, Stormer. Como é que eu vou reunir isso? A mais longa viagem começa com o primeiro passo. Economizar um pouquinho todos os meses e comprar um pouco de cotas todos os meses pode ser uma excelente alternativa para os amigos.
Fundos imobiliários, então, são uma possibilidade de investimento que nós poderíamos estar incluindo na nossa lista de compras mensais. Mas não apenas elas. Nós temos também outros aspectos que podem ser interessantes para os amigos, outros ativos que podem ser interessantes além dos fundos imobiliários. Quais são os ativos que poderiam ser interessantes nesse cenário, que poderiam eventualmente tornar uma boa forma de investimento agradável? Bom, a gente poderia pensar aqui em BDRs. Sim, as BDRs, que são ações, na verdade são títulos que correspondem a ações do exterior, né? Elas funcionam então basicamente como um conceito e como uma ideia de que eu posso, por exemplo, comprar um título que é exatamente igual a uma ação da Google lá fora, sendo que aqui a gente está vendo que aqui essa ação, essa BDR, ela está custando R$ 54,88. Então eu consigo comprar o que seria o equivalente a uma ação de Google por R$ 54,88? Exatamente. Não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Tá, a gente vai comprando então ações de Google todos os meses um pouquinho. Só que aqui a gente vai ter corretagem, então um pouquinho pior do que o fundo imobiliário, mas aqui a gente tem corretagem. Mas ainda assim, o cara querer ficar sócio de Google, ou de Apple, ou mesmo de Microsoft, ou mesmo de Mastercard, por um prazo mais longo, eu acho que pode fazer muito sentido. Pode ser uma coisa bastante interessante para uma pessoa que queira realmente se tornar sócia. Uma Apple, então, cara, quero ser sócio da Apple por um prazo mais longo. Então, o cara poderia ir comprando essa participação um pouquinho todos os meses. Eu estou pensando aqui realmente em trabalhar Microsoft. Quero ser sócio da Microsoft porque eu acho que é uma empresa de computadores interessante, sabe? Acho que é boa. Então eu vou comprar um pouquinho todos os meses naquele modelo legado financeiro que eu falo lá na Liberta. Dei uma olhada, inclusive, nesse vídeo, legado financeiro para investimento em ações de prazo mais longo. Formas de desenhar construções de carteira interessantes. E aí pensar em aplicar isso em BDRs é uma boa alternativa. Mas não apenas as BDRs podem ser uma boa alternativa em termos de compras mensais todos os meses, comprar um pouquinho, R$100 em BDR, R$100 e tal, mas existe também uma outra alternativa, que é basicamente os famosos ETFs de renda fixa. IRFM11 é um ETF de renda fixa. Vejo que ele também está sendo negociado numa faixa de R$77 hoje, tá? R$77 hoje, e sendo negociado numa faixa de R$77 hoje, basicamente, ele nos permite fazer investimentos em um pool de títulos pré-fixados e pós-fixados, alguns são de pré, outros são de pós-fixados, e essas são as ETFs de renda fixa que estão sendo negociados no mercado hoje. Olha que lindo movimento de alta aí, diga-se de passagem. Então o cara vai comprando um pouquinho todos os meses de um pool de títulos pré-fixados ou de um pool de títulos IPCA mais alguma coisa, e com isso ele vai construindo uma carteira de renda fixa nesse cenário. O IFM11 é um deles, a gente tem o IMAB11, que é esse aqui, que também é um título, uma ETF de pré-fixados. A gente tem o B5P211, que também é um outro título de renda fixa, em que tu vai comprando um pool de tesouros diretos por um preço bastante acessível, 84,09. Então pode fazer sentido a pessoa ir aos pouquinhos, todos os meses, comprando um pouco disso. Cara, vou botar R$100 aqui em fundo imobiliário, R$100 aqui num ETF dessas de renda fixa e boto R$100 aqui em BDRs no exterior. Pronto, ele acabou de construir, mesmo com um aporte pequeno de R$300 por mês, algo que vai construir uma saúde financeira muito boa para ele num prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas é tão trabalhoso, vai demorar tanto tempo, Stober. Cara, a gente não vira o Vin Diesel com um dia de academia. A gente não vira um Schwarzenegger com um dia de academia. A gente não vai ficar milionário com um dia de trade. Ou mesmo com um único investimento que a gente faz.
Nós vamos construindo com persistência, com consistência, com foco, com método, com missão, com comprometimento. Nós vamos avançando um passo de cada vez, mesmo que esse passo seja pequenininho. Quem faz um pouco mais de dinheiro na sua profissão pode dar passos mais largos porque ele pode investir capitais maiores. Quem faz um pouco menos de dinheiro com a sua profissão vai ter que dar passos um pouquinho mais comedidos. Mas com o tempo, isso vai crescendo. É uma bola de neve. Começa devagarzinho, bem devagarzinho. E quando você vê aquilo, acelera num ritmo violentíssimo. Tudo que eu mais quero, honestamente, é começar a receber daqui a algum tempo algumas notícias do tipo assim: Stormer, eu fiz o que estava me dizendo, compras mensais um pouquinho, eu fiz isso nos últimos 4, 5 anos e eu estou muito bem, eu quero te agradecer. Isso vai realmente significar que essa nossa conversa de hoje trouxe um valor importante. Mas deixa eu dar um passo atrás. E aí isso pode ser interessante para vocês. Tá? Antes de vocês irem embora, tá? Rapidamente. Vocês pegam, por exemplo, um ativo, vamos botar aqui um exemplo qualquer, como, por exemplo, a própria... Vou botar aqui o papel como VGIR11, que é um fundo imobiliário. Então tu pega aqui VGIR11, esse papel está cotado em R$ 9,66, como a gente está vendo. Digamos que eu tivesse aqui um capital, vou dar um exemplo, digamos que eu tenho um capital de R$ 1.000. É o que eu tenho R$ 1.000. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar vou dar um exemplo, vou botar uma ordem de compra na mínima deste candle aqui, ou mesmo deste candle aqui, ou mesmo desse candle aqui. Eu coloco uma ordem de venda na mínima do último candle. E eu tenho sido comprado aqui, digamos que eu tenha comprado neste ponto. Minha compra foi 9,64. Eu olho onde é que está a máxima do último candle, que está aqui em cima, 9,73. Então tá. Se eu comprar aqui em 9,64, digamos que eu tenho R$ 1.000. Deixa eu botar aqui rapidamente, só para vocês poderem ver uma calculadora. Então aqui nós estamos falando R$ 1.000 divididos por 9,64. Isso dá 103 cotas. Então eu comprei 103 cotas 9,64 e a minha saída está em 9,73. Tá, então R$ 1.000, que é o que eu entrei de dinheiro, dividido por 9,73, eu vendo 102. Ou seja, eu comprei 103 aqui, quando bate aqui, eu vendo 102. Eu tinha R$ 1.000 aqui, eu tenho R$ 1.000 aqui e uma cota. Uma cota a mais que ficou no meu bolso. E daí eu boto uma nova compra aqui. E daí eu compro de novo aqui. E quando o papel voltar a tocar nessa máxima aqui, eu vou vender de novo. E daí eu vou voltar a ter R$ 1.000 no bolso. Mais uma cota, agora eu tenho 2 cotas. Ou seja, eu coloco minha saída sempre na máxima do último candle, do diário. O suficiente de cotas para retirar o dinheiro que eu coloquei. Eu não tenho corretagem em cima disso. Eu vou ter imposto de renda, sem dúvida. Eu vou receber dividendos se o papel cair. E eu fico recebendo esses dividendos. Se o papel subir e for para o meu alvo, eu realizo. Fico com uma cota no bolso pagando dividendo para o resto da vida. E com isso eu estou comprando ativos sem gastar dinheiro. Uou! Look at him! Uau! Uau! Look at him! Olha como o cara ficou sarado! Comprando ativos sem gastar dinheiro. Essa é a técnica de resíduos. Pensa sobre isso. Grande abraço, pessoal. Se cuidem. Até mais. Tudo de bom.